Seguindo aqui, dando continuidade ainda às angiospermas, vamos para terceira estrutura, terceira não, né? Primeira, segunda, a quarta estrutura da angiosperma, que são as flores, tá? As flores que originam os frutos futuros. O livro de vocês diz assim, ó: as flores das angiospermas são formadas por folhas modificadas e são as estruturas responsáveis pela reprodução sexuada dessas plantas. Existe reprodução sexuada e reprodução assexuada. Reprodução assexuada não precisa de gametas nem masculino e nem feminino. Reprodução sexuada precisa de gameta masculino e feminino. Então aqui nós temos uma reprodução que precisa de gameta masculino e gameta feminino. De estrutura masculina, de planta masculina, e a estrutura de planta feminina. Aí o livro de vocês mostra a imagem de uma flor. Mostra toda a estrutura de uma flor, pessoal. Mostra detalhadamente, mostra aqui, ó, a parte feminina. Para que serve essa parte feminina? É onde o gameta masculino vai encontrar com essa parte feminina. Lá embaixo nós temos um ovário, tá, da planta feminina, que é onde há a fecundação para formar, né, as sementes. Aí nós temos aqui a estrutura completa de uma planta, nós temos uma flor e tem todas as estruturas dela. O livro de vocês, inclusive, embaixo fala para que serve cada estrutura e eu vou estar lendo para vocês, tá? O livro de vocês fala assim: base floral. Conforme eu vou falando para vocês, vocês vão olhando na planta, que vocês vão ver onde é que se localiza essa estrutura que eu estou falando. Base floral é uma base de uma flor onde se encaixam as outras partes. Então ela serve para essa finalidade. Aí nós temos o segundo aí, que são as sépalas. Olhem para o livro de vocês que vocês vão saber o que é sépala. É aquelas folhazinhas verdes, aquelas folhagens verdes que tem abaixo, né, da flor em si. Sépalas são folhas mais externas, geralmente pequenas e verdes. Elas protegem o botão até seu florescimento. A função da sépala é essa, proteger o botão. Pétalas são folhas modificadas, geralmente coloridas e atraentes, para agentes polinizadores como os pássaros e insetos. Para que haja fecundação, nós precisamos das pétalas e elas precisam ser coloridas, branca, azul, vermelha, para chamar a atenção dos insetos, para eles virem, pegar o grão de pólen e levar aonde? Do gameta masculino até o gameta feminino para haver a fecundação. Parte masculina, a parte masculina é chamada como antera, vocês podem estar olhando no livro de vocês. Qual que é a função? São os elementos reprodutores masculinos, entre eles a antera. Antera, o que significa antera? É onde se formam os grãos de pólen que contém o gameta masculino. Então, precisa que o inseto vá lá na antera, pegue o grão de pólen masculino e leve até onde? Até a abertura da parte feminina para chegar aos ovários e haver o quê? A fecundação. Parte feminina são os elementos reprodutores femininos, entre eles o ovário. Após a fecundação, o ovário se desenvolve um fruto. Botão, vocês podem estar olhando no livro de vocês, fala o que é botão. É a flor antes de desabrochar completamente. A gente sabe, um botão de flor é quando ele não abre completamente, né? Com todas as pétalas. E haste, o que significa haste? É a estrutura que serve para sustentar a flor, tá? Então, sobre flores é isso. Agora, na página 161, o livro de vocês fala sobre inflorescência. Inflorescência são várias flores em uma única flor. Existe isso, tia Dani? Existe. Um exemplo grande é o girassol, né? Então, o livro de vocês fala de inflorescência. Não esqueçam o que é inflorescência, porque eu vou estar perguntando no decorrer, né, dos tempos, em provas ou até mesmo em trabalho. Então, existem angiospermas que apresentam um grande número de pequenas flores concentradas em um mesmo ramo. Nesses casos, o conjunto de flores é chamado de inflorescência. Por serem atraentes para os insetos e para outros animais, a inflorescência facilita a polinização. Então, existe a inflorescência, que é a participação de um grande número de várias pequenas flores em uma mesma flor, em um mesmo ramo. Então, aqui, ó, existe a imagem A e a imagem B. Dois tipos de inflorescência. A primeira é a flor de uma cebola,
é uma flor com várias florzinhas. E nós temos a imagem B, que é um girassol, um ramo só com várias florzinhas. Então isso é inflorescência, tá? E a última estrutura, né, da angiospermas, nós vamos falar agora dos frutos, tá? O livro de vocês na página 161 fala assim, ó: os frutos são estruturas exclusivas das angiospermas. Então, se tem fruto, significa que é uma planta angiospermas, né? Eles são o resultado da fecundação do gameta feminino, os ovários contidos na parte da flor e o gameta masculino, que estão contidos aonde? No grão de pólen no antera. E são responsáveis por proteger as sementes em seu interior. Então, essa é a função do fruto, tá? A proteção dada pelo fruto às sementes faz com que elas sofram menos impactos com os agentes externos, como temperatura e umidade. O fruto também garante maior dispersão da espécie pelos biomas, pela ação do vento ou por animais que se alimentam desse fruto. Ou seja, existem animais que se alimentam do fruto, às vezes não digere ele completamente, defeca ele muito longe e aquele fruto, ele pode nascer em um local muito longe. Isso é o que o livro quis dizer, tá? Os frutos são estruturas muito variadas, frutos muito pequenos e leves, como os de planta dente de leão, podem ser facilmente dispersos pelos ventos. O carrapato também, ele é igualmente leve, também pode ser disperso pelo vento, levado por muitos quilômetros de distância. Mas existem, né, outros frutos carnosos, como abacate, mamão, goiaba, que servem para alimentos de animais e também podem ser levados para diferentes lugares. Existem frutos que flutuam. Exemplo de fruto que flutua, nós temos água de coco, né, que eles podem ser dispersos pelo ar. Então nós temos frutos pequenos e leves que o vento leva. Nós temos frutos que são pequenos e carnosos, né, como o livro de vocês cita, abacate, mamão, goiaba, que servem tanto para nós quanto para outros animais também. E existem frutos que são o quê? Flutuantes, que flutuam. Um exemplo é o coco da Bahia, que pode ser disperso pela água. Então no livro de vocês mostra um coco da Bahia, que é um fruto, né, flutuante, e mostra um dente de leão, que é um fruto que levemente pequeno, que o vento pode levar. No livro de vocês, na página 162, fala que os frutos eles são constituídos por duas partes, por pericarpo e por semente. O pericarpo ele é dividido em três partes, tá? Parte externa, que é a casca, parte intermediária, né, onde se desenvolve a substância carnosa que a gente vai comer, e a parte mais interna, que é rígida, que protege a semente.